Eu queria que o senhor esclarecesse logo essa dúvida. O que é azia e má digestão? São a mesma coisa ou não? A azia é um dos sintomas que compõem a má digestão, que é uma queimação, uma sensação de ardência, que geralmente se localiza na região do estômago ou na região do peito e que causa muita procura ao médico. Má digestão, ela engloba tanto a azia como outros desconfortos relacionados à parte da digestão, como sensação de cheio, às vezes a pessoa come um pouquinho e parece que comeu muito, sensação de náusea e algum outro desconforto que às vezes a gente não consegue caracterizar bem. Doutor, quem sofre de azia geralmente reclama de dores no estômago. Por que isso acontece? Porque a azia, na verdade, ela é entre a dor e a azia, o limite é muito estreito. Às vezes a pessoa refere a queimação como apenas um sintoma que não é uma dor, mas muitas vezes ela relata como uma dor do tipo ardendo ou do tipo queimando. Então é um sintoma que muitas vezes se confunde. E dá para se proteger da azia ou má digestão? O que a gente deve fazer, doutor? Hábitos de vida saudáveis, como evitar bebida alcoólica, cigarro, uma boa alimentação, na boa escolha do alimento e bons hábitos, como mastigar bem os alimentos, fracionar a alimentação, comer pouco e mais vezes, ao invés de comer muito de uma vez só. Evitar líquidos durante as refeições é algo que também contribui para uma má digestão, entre outros cuidados gerais relacionados à alimentação. Doutor, e é verdade que a má digestão ela causa tonturas? Muita gente reclama disso. Isso é verdade ou não? Isso, às vezes o estômago ele pode ser a origem de muitas queixas, como dor de cabeça, tontura, porque as regiões do cérebro que coordenam essa parte de motilidade digestiva são muito próximas das regiões que controlam o equilíbrio. Então, muitas vezes a pessoa pode queixar sim de tontura como uma queixa dispéptica ligada à alimentação. Certo. Doutor, e a gastrite, o que é exatamente? Também coloca muita dúvida aí para as pessoas. A gastrite é uma inflamação do estômago. É quando na verdade, os sintomas de má digestão e azia, muitas vezes são um reflexo já de uma gastrite, que é uma inflamação da parede do estômago. Má digestão, azia, doutor, todo mundo é normal ter, todo mundo vai ter, depende da idade, o que tem nisso tudo? O que a gente tem que avaliar é a frequência. Digamos que a pessoa, naquele dia que abusou de um determinados alimentos, teve alguma queixa, algum desconforto, e foi só naquela ocasião. Tranquilo. Agora, se isso se repete com frequência, causando incômodo, causando desconforto, atrapalhando as atividades de trabalho, aí sim merece uma avaliação médica. Essa turma está comemorando as boas-vendas da empresa e o ano novo que está chegando. Mas no encontro, além da alegria de reencontrar os amigos, os exageros na comida e bebida também aparecem. Difícil é controlar a gula. E aí na comemoração, o que vem de comida e bebida? Rapaz, o que tem de mais delicioso aqui é a picanha, sem falar na escola, tá geladíssimo. Alguém exagera aqui na noite? Não, que o chefe tá do lado aqui, tá complicado. Mas na comida parece que tem um exagero. Com certeza. Na verdade, fim de ano, quando chega nessa época, a gente exagera mesmo, mas tudo tem a medida certa, né? Tem um exagero, mas tem um remedinho do lado, na bolsa. E no cardápio da comemoração tem de tudo. Muita carne, gordura, frituras, refrigerantes, farofa e bebida alcoólica. Uma combinação perigosa que acaba virando azia e má digestão. Às vezes eu exagero, mas isso é de confraternização mesmo, né? A gente tá se divertindo com a turma de trabalho. Quando chega em casa, dá pra dormir tranquilo? Dorme tranquilo sim, bem à vontade. No prato, o que você mais consome? Calabresa, picanha, essas coisas assim. Doutor, a gente viu aí, né, depois de uma festa dessa, eu queria saber do senhor, depois que você participa do encontro desse, de uma confraternização com os amigos, com a família, dormir é quase impossível. Qual é a dica que o senhor tem pra gente? Dá para dormir tranquilo depois de tanta comida e bebida assim? É importante moderar, na quantidade de alimentação, procurar fazer pequenas refeições, mesmo que seja com mais frequência. Então a pessoa nunca comer ao ponto de ficar se sentindo cheio ou desconfortável. Quando parar de comer, ainda diz, eu comeria mais outro tanto e resolvi parar. Esse é o ideal. E evitar também usar algumas medicações que são tidas como digestivos, mas na verdade tem anti-inflamatórios, como a aspirina, que podem inclusive causar riscos. Já a gente vai falar mais sobre elas, mas antes eu queria saber do senhor, quando a gente acorda no meio da noite, a gente saiu de uma festa como essa que a gente viu agora, com aquela sensação de cheio, sem ar, o que a gente faz nessa hora, doutor? Olha, o ideal é tomar alguma substância digestiva,
ou evitar, por exemplo, ingerir novos alimentos que possam comprometer aquele sintoma, né? Então, no máximo, beber uma água, ou então usar, por exemplo, um suco de mamão, né? Principalmente com água de coco, alguma coisa que contribua para fazer a digestão. E evitar alimentos que são muito pesados ou que possam comprometer mais ainda aquela queixa. Doutor, e quando a gente acorda aí no meio da noite, ficar em pé resolve um pedacinho? Auxilia, porque quando a pessoa deita, né, por questão de gravidade mesmo, favorece o refluxo, que é aquela subida do conteúdo do estômago para o esôfago, que pode despertar um sintoma como a azia. Então é importante que a pessoa se levante um pouco, diminua roupas apertadas, coisas que possam causar algum desconforto na região do abdômen. Por que depois de algumas refeições a digestão se torna difícil e a gente se sente geralmente pesado, dependendo da comida? Em primeiro lugar, a quantidade. Então, quanto maior a quantidade, maior a probabilidade de que isso aconteça. A associação com líquidos, que deve ser evitada. Então, a pessoa, durante as maiores refeições, principalmente, como almoço, jantar, é bom que evite ingerir muito líquido durante a refeição. E, em terceiro, a qualidade do alimento. Tem alguns alimentos, como frituras, coisas gordurosas, alimentos muito ricos em carnes, leites e queijos, são alimentos que têm uma digestão mais lenta e que, obviamente, é importante que não sejam ingeridos em grande quantidade. Doutor, então aquela história de acordar na madrugada e tomar um copo de leite, a gente aprendeu isso com os avós da gente, né, praticamente. Toma um copo de leite que passa. Isso, então, não existe. Não. Ele pode até causar algum alívio num primeiro momento, porque o leite bloqueia um pouco a acidez. Mas o leite dá muito efeito rebote. A pessoa tem um alívio e logo depois, algum tempo depois, volta a produzir mais ácido e continua a queixa. Doutor, e o café, que é praticamente o símbolo aí do nosso país, e muita gente reclama que quando toma café sente a queimação. É normal? Por que isso acontece? O café ele aumenta a acidez no estômago. Então é um alimento que deve ser utilizado com moderação, principalmente nas pessoas que têm queixas digestivas, como azia, queimação, devem, até certo ponto, evitar mesmo o uso do café. Na semana, por exemplo, a gente pode tomar um café todo dia no café da manhã ou não? Habitualmente pela manhã e não ficar repetindo cafezinho várias vezes ao dia. Então toma pela manhã e evita. E com leite, doutor, misturado, é pior? Olha, o leite é um alimento que, embora pareça ser um alimento assim digestivo, mas não é. Porque o leite é rico em gordura, é um alimento que tem muitos nutrientes. Então, essa mistura café com leite, para quem tem problemas como azia, deve ser evitado. Doutor, e quando a pessoa exagera na alimentação e o fígado não responde bem, isso pode ser hepatite? A hepatite, ela costuma causar assim, poucos sintomas, né? A hepatite, principalmente a crônica, porque o fígado ele é um órgão que não tem nervo. Então, muitas vezes só se detecta através de um exame de sangue ou alguma outra coisa. Mas, quando a pessoa tem já uma doença do fígado mais grave ou então uma hepatite aguda, ele pode manifestar também má digestão, sensação de cheio, né? E outras queixas relacionadas. Doutor, agora uma dúvida também bem interessante que eu achei. Muita gente reclama pra gente que quando prende as fezes, que sofrem geralmente de azia, eles sofrem mais. Isso pode prender as fezes, pode provocar azia? Porque a constipação intestinal, ou a prisão de ventre, ela também, a pessoa demora para esvaziar o conteúdo ácido do estômago. Então, o ideal é fazer cocô, evacuar diariamente, porque isso facilita, né, a liberação de ácido do estômago para o intestino. Pessoas que têm prisão de ventre tendem a ter com mais frequência sintomas dispépticos, né, que são azia, sensação de cheio. E aí pode ser aquela reclamação, doutor, a pessoa acorda isso, hoje eu não comi nada que me faça mal, mas estou sentindo, então pode ser isso? Com certeza, é importante ter ingerir alimentos que possam estimular a função intestinal. Quando a má digestão chega, não adianta. A maioria faz sempre a mesma coisa. Corre para a farmácia sem procurar o médico. Toma muito remédio quando está assim? Tomo, sim, Toma sempre. sempre. Sorrisol. Eu tomo geralmente um oxidante, né, para poder, né, aliviar a dor da barriga e outros remédios, né, caseiros. Nas farmácias, a venda liberada facilita o uso desses medicamentos. Os mais procurados e vendidos são os efervescentes, comprimidos e líquidos, que prometem aliviar os sintomas rapidamente. Alguns até garantem prevenção contra má digestão e azia. E aí, doutor, a gente viu aí a quantidade, o mercado oferece cada vez mais remédios milagrosos, né, que prometem, pelo menos. O que o senhor tem a dizer em relação a eles? Muito cuidado com o uso de algumas medicações, né, que prometem um alívio dos sintomas digestivos.
principalmente aqueles efervescentes que contêm ácido acetil salicílico, porque todo anti-inflamatório, em potencial, ele causa risco, né, para o estômago. Das principais causas, né, de gastrite são os anti-inflamatórios. Então, muitas vezes eles aliviam no primeiro momento, parecem inclusive trazer algum benefício, mas depois às vezes se paga o preço com juros e correção. Então, o ideal é que se possa receber uma orientação médica de qual medicamento usar em casos de má digestão. Alguns antiácidos, né, que não contêm anti-inflamatórios, algumas medicações que auxiliam um pouco a digestão, essa questão de esvaziar o estômago mais rapidamente, medicamentos que possam acelerar o funcionamento intestinal. Então existe aí uma série de medicações no mercado, mas que é importante que as pessoas evitem a automedicação e que possam receber uma orientação médica, porque às vezes simples medicamentos podem inclusive causar hemorragia digestiva ou problemas sérios, né, por desconhecimento dos seus efeitos colaterais. Isso que eu ia perguntar para o senhor, além disso que o senhor falou, o que mais eles podem provocar à nossa saúde, de prejuízo? Os anti-inflamatórios, principalmente quando ingeridos juntamente com o álcool, que é uma coisa muito comum depois das festas, inclusive algumas pessoas bebem até antes, como se aquilo fosse prevenir e proteger. Isso, doutor, inclusive propagandas, tem propagandas de algum deles que falam, né, toma um antes e um depois. Isso não vale. Não, principalmente os que contêm ácido acetil salicílico, porque junta álcool e anti-inflamatório, que são as duas maiores causas de gastrite hemorrágica. Você imagina juntá-las, então o risco, quantas pessoas chegam nas emergências vomitando sangue, com hemorragia digestiva, por conta dessa associação. Doutor, então, para que o telespectador entenda mais ainda, já que a maioria não conhece muito bem esses remédios a fundo, não são especialistas da área, eu queria que o senhor desse essa dica mais simples. O que a gente deve ler, qual é a palavra correta na hora de comprar esses medicamentos? Os medicamentos que contêm antiácido, como hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, o sal de frutas, sem problema. Agora, os medicamentos que têm geralmente ácido acetil salicílico, que é uma combinação muito comum nesses medicamentos, aí sim devem ser evitados. Esse deve ser evitado. Doutor, e se por exemplo a gente acorda em casa, como eu lhe perguntei no bloco anterior, a gente acorda com aquela azia, e a gente não tem um remédio desse, tem algo em casa que a gente pode resolver um problema, ou um chá, ou qualquer outra coisa que a gente possa fazer? Olha, algumas pessoas utilizam assim, chá de boldo, ou alguns digestivos, né, conhecidos como fitoterápicos, né, que podem às vezes causar algum alívio, algum desconforto, alguma melhora do desconforto. Mas muito recomendado, o mamão ele tem algumas propriedades, por ele ter papaína, que é uma substância que ajuda a digerir os alimentos, que podem auxiliar muito nessas questões de má digestão. Às vezes comer um pouquinho, uma fatia pequena de mamão, às vezes pode auxiliar algumas pessoas. Isso não é regra, nem todo mundo vai se beneficiar, mas algumas pessoas podem sim. E se for um desconforto mais intenso, maior, aí sim é importante buscar um auxílio médico. E beber água nesse momento, doutor, ajuda? Às vezes auxilia, porque pode auxiliar a esvaziar o estômago e dessa forma contribuir, né, com a liberação daquele desconforto. Caminhar um pouco, tirar roupas apertadas, às vezes isso também são pequenos detalhes que podem auxiliar. Doutor, e por que algumas pessoas reclamam quando comem doces? E as pessoas que comem geralmente muito doce, elas reclamam que sentem azia logo em seguida. Por quê? É porque existe uma válvulazinha entre o esôfago e o estômago, né, que é o esfíncter esofágico inferior. Essa válvula ela fica fechada quando nós não estamos se alimentando. E alguns alimentos, como a base de açúcar, principalmente glicose, eles afrouxam essa válvula. Então elas facilitam a subida do ácido do estômago para o esôfago. E o esôfago não está preparado para receber esse ácido. O estômago, sim, ele é um órgão que convive muito bem com o ácido. Mas o esôfago não. Então, quando o ácido sobe e toca no esôfago, a pessoa vai reclamar de desconforto e de queimação. Esofagite, doutor, é isso ou não? É quando o ácido que sobe e irrita leva a uma inflamação do esôfago. Ok, então, doutor, aqui o telespectador também, o senhor já sabe, ele participa do programa. Vamos ver a primeira pergunta para o senhor. Doutor, provocar o vômito é prejudicial? Então, doutor, tem muita gente que faz isso, né? Provocar o vômito. Pode? Olha, muitas vezes, se o desconforto for muito grande, pode até auxiliar alguma coisa. Mas tem que ter um cuidado, porque quando a pessoa induz o vômito, ela também está trazendo o conteúdo do estômago, que é ácido, para o esôfago. E aquilo ali pode intensificar os sintomas de azia. Se a pessoa tem azia, queimação, é bom evitar.